Bem-vindos ao Empresário Cast. Eu sou o Cândido Mesquita, fundador e CEO do Grupo N-Brand. E ao longo da minha carreira já tive a honra de formar mais de 1000 empresários. Este podcast é para quem deseja transformar a sua visão em realidade, aprendendo com histórias reais de empreendedores, estratégias de sucesso e a paixão por fazer acontecer. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Bem-vindo ao Empresário Cast. Nós hoje connosco temos a Juliana Chavo, nossa franqueada na House Shine, aqui na cidade do Porto. Juliana, muito bem-vinda. Muito obrigada, será um prazer participar desse podcast. Muito obrigado, Juliana. Juliana, para quem não te conhece, ia te perguntar que te apresentasses, que falasses um bocadinho de ti, não é? Quem é a Juliana? Qual é o trajeto que a Juliana tem? Eu sou brasileira, eu me formei em administração de empresas nos Estados Unidos, né? Eu passei 8 anos morando lá, depois voltei para o Brasil e fui gerenciar uma empresa de tecnologia. Ok. E dentre vários outros trabalhos, até me mudar aqui para Portugal, pois eu queria oferecer para os meus filhos a oportunidade que eu tive de viver fora do país e ter mais acesso a uma educação e uma vida com segurança. O tornaste empresária, não é? Teve como consequência essa mudança de país? Na verdade, eu acho que desde pequena eu tinha um espírito empreendedor. Ok. Eu, quando tinha 9 anos de idade, eu vendia goiaba que eu tirava no pé da minha casa e na frente de casa, né? Então, sempre tive um espírito mais desbravador. Tive a oportunidade de estudar fora do país. Fui para um mundo extremamente capitalista, né? Que é o mercado americano. Sim, sem dúvida. Academicamente, busquei todo o conhecimento e também tive a oportunidade de trabalhar lá, mas eu sempre tinha vontade, mais nova, né, de voltar para casa e poder contribuir com o meu país. E assim eu fiz. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui gerenciar uma empresa de tecnologia de informação do Brasil. Fiquei na parte de negócios internacionais e dentre isso tive outros trabalhos, sempre exercendo cargos assim de liderança, mas também sempre com a veia voltada ao empreendedorismo. Em paralelo, eu tive uma empresa de limousines no Brasil. Aí foi engraçado, né? E aí, sempre me capacitando. Depois casei, tive filhos e eu queria que os meus filhos tivessem a oportunidade de também estudarem fora, de morarem fora. E a via mais fácil era através de uma franquia. Ok. Foi por isso que eu cheguei aqui. Porque no Brasil, ou seja, foste empresária, portanto, essa empresa de limousines, não é? Fui, exatamente. Okay. No Brasil, tive a minha própria empresa, isso. Okay. E aí, depois ela foi comprada por um programa de televisão muito famoso, de rede nacional. E aí, continuei, né, no mercado de trabalho, atuando de diversas formas. E essa vontade de vir para fora mexia, assim, no coração. Eu sei como isso é. Qual é que foi a motivação, então, de depois de teres tomado essa decisão e então decidires vir para Portugal? Porquê que optaste por um franchising e não optaste por abrir um negócio do zero? Eu não poderia correr o risco, né, de entrar num país como uma forasteira sem conhecer as leis fiscais, tributárias, as regras do país, sem conhecer ninguém, sem networks. Tudo é muito difícil, né? Então, eu estudei bastante, até porque antes de casar, quando eu fui em busca de conhecimento, de trabalho fora, eu era solteira, né? Então, assim, a gente corre uns riscos até mesmo mais fácil sem que seja tão calculado. Quando eu vim para cá foi uma decisão pensada. Eu já conhecia Portugal de férias e esse país me encantou assim de uma forma diferente. E eu pensei, bem, Portugal seria um bom país para poder começar com os meus filhos, né? E até participei de uma feira de franquias presencial, inclusive na Alemanha, quando eu vim. Ok. E aí depois voltei para o Brasil e comecei a estudar. Aí, pesquisando, a House Shine me interessou muito, eu senti muita credibilidade. Como eu pesquisei outras franchises, eu jamais iria investir em outro país se eu não tivesse toda a assessoria, todo o cuidado, né? Eu tive que mitigar os riscos, porque o sucesso ele deixa trilhas, né? Então, assim, a gente tem que perseguir espaços para o sucesso. Como é que eu ia começar num país do zero, sem conhecer nada, só de igual, só a língua? Mas eu não podia errar. Então, assim, eu mitiguei todos os riscos, estudei bastante e a House Shine foi a nossa escolha.
Ok. Dentro do nosso grupo, já agora por curiosidade, foi a única das nossas marcas que equacionaste, Juliana? Ou havia alguma das marcas que temos dentro do grupo também que tenhas equacionado? Não, eu até verifiquei. Ou também de fora, ou seja, o que é que estava em cima da mesa? O que é que estava em cima da mesa? Você fala sim, da das opções de franquia, sim. Não do grupo do N-Brand, você fala, ou os paralelos? Os paralelos também, sim. Os paralelos, eu pesquisei uma empresa da parte que cuida de beleza. Pesquisei também uma de pastel de nata. Ok. E dentro do grupo N-Brand, eu me interessei pela Urban Obras, que eu tinha pouquíssimo conhecimento, né? Eu acho, e teve a parte também da House Shine, que realmente, eu acho que na hora que eu fui vendida e apresentada, apesar de ser uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Eu não conhecia esse ramo de serviço de limpeza, mas é uma coisa muito intuitiva, né? Que a gente consegue, para mim seria um desafio maior se eu tivesse escolhido uma vertente na área de construção civil, porque eu não sou arquiteta, né? Então, assim, eu digo não, como eu já tinha experiência na área de gestão, a House Shine realmente, os números, a tecnologia envolvida, muita coisa chamou minha atenção, porque culturalmente falando, as limpezas no Brasil, elas são feitas com muita água. Assim, no Brasil a gente não joga água, não é considerado limpo. Então, assim, a gente teve que entender a cultura, teve que entender a tecnologia envolvida dos produtos, vimos a margem de conseguir crescer em escalabilidade, que a tecnologia, a rapidez com que a gente faz permite. Então aquilo realmente me fez crescer os olhos, e no momento da venda eu confesso que eu fui abraçada, assim, eu me senti realmente protegida. O meu marido veio na frente, ele veio conhecer. Então assim, foi uma coisa muito estudada, Cândido, não foi... É como eu falei, eu não podia errar mais, eu vinha com filhos, a adaptação das crianças era essencial para que eu conseguisse continuar, né, e ficar aqui, e deu tudo certo, graças a Deus. Parabéns. Obrigada. Juliana, qual foi o maior desafio que a House Shine te ajudou a superar? Eu tive vários desafios, não foi só um. É como eu estou falando, o primeiro ano ele realmente é muito difícil, por mais que a gente tenha toda a receita aqui da House Shine, às vezes a gente quer fazer alguma coisa um pouco diferente, e como eu falei aqui anteriormente, o sucesso ele deixa pista. Não adianta a gente querer construir uma forma diferente se aquilo já deu certo. Então, confesso que algumas vezes a gente tentou fazer do nosso jeito e não deu certo. Eu tive que dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Então, assim, todas as vezes que eu pedi ajuda, eu fui prontamente atendida, e isso eu não tenho questão do que falar. Assim, o amparo é muito grande. É tanto que eu indiquei, devia ter recebido comissão, viu, Cândido? Eu indiquei para um amigo da minha cidade que veio para cá, ele está em Leiria hoje, e ele fez: Juliana, tua opinião é muito importante para mim, porque ele já conhecia meu perfil no Brasil. E aí ele também terminou seguindo pela House Shine em outro lugar. Ótimo, fico feliz. Desafios, vamos falar aqui um bocadinho do lado mais humano, de histórias. Que desafios pessoais neste processo todo tu passaste mais? Que lições é que tu aprendeste? É difícil quando a gente vem com família, como eu estou falando, a adaptação dos meus filhos, ela foi essencial para eu conseguir ficar aqui. E... Eles que idade têm, Juliana? A minha filha fez 15 agora e o meu filho fez 9. Eles vieram, ela tinha 13 e ele tinha 8 na altura, né? Então, assim, a primeira vez eu já matriculei ele num clube de futebol, que ele é louco por futebol, então fomos muito abraçados, né? Então, eu fui muito bem acolhida aqui em Portugal. Foi realmente o aprender, né, da questão cultural, entender um pouquinho também do perfil dos clientes, eu reprogramar a minha mente, que tudo que eu acreditava que era feito como limpeza no Brasil, que eu achava que só se limpava com água, que tinha que ser aquilo. Então a gente teve que passar por um processo de reprogramação de mente, né? E tudo isso demanda um pouquinho de tempo. Então, eu acho que é isso. Acho que o maior desafio foi a gente realmente desconstruir a ideia formada de que entendia tudo de limpeza, apesar de ter uma forma intuitiva, porque a gente consegue ver ali, não tá bem limpo, foi sujo, mas como é que limpou? Tudo estudar assim por trás, realmente, depois que eu desconstruí essa ideia formada de que a gente acha que sabe de tudo e que aqui é totalmente diferente, eu acho que
Fluiu bem. Sim, ótimo. Essa questão da limpeza, penso que sabes seguramente, não é? Que fui eu que fundei a House Shine, e na altura, ou seja, nós não tínhamos o tamanho que temos hoje, então eu estava completamente próximo da operação, não é? Eu participei de limpezas, eu fiz limpeza, portanto fiz isso tudo, não é? Que um franqueado conhece bem. Isso é. Portanto, eu fiz esse processo todo, mas a questão da limpeza profissional, e quando nós começámos a montar tudo e a trabalhar com empresas portuguesas, mas não só portuguesas, quando montámos a metodologia, eu comecei a perceber de limpeza. Eu pessoalmente não percebia nada de limpeza. Eu era daquele tipo de pessoa que varria para debaixo do tapete, portanto escondia a sujidade, era o meu conceito de limpeza, não percebia nada. Mas isso é interessante porque a limpeza profissional, ou seja, ela realmente há aqui a diferença entre o tipo de limpeza do Brasil e o tipo de limpeza de Portugal não tem nada a ver, até porque o tipo de construção de casas no Brasil é muito diferente da construção das casas em Portugal. Ou seja, as casas no Brasil, por exemplo, essa questão da água, não é? Já faz parte cultural do Brasil a limpeza com água, então as casas permitem, a maior parte delas, levarem com água, que as casas em Portugal e na Europa não permite, portanto, ou seja, é impensável cá. Então existem diferenças culturais, mas depois existem também diferenças que têm a ver com a limpeza normal e a limpeza profissional, não é? Que há muitas situações, ainda hoje em dia de vez em quando estão em algumas situações sociais e alguém quer limpar alguma situação por alguma razão, e eu vejo e eu digo, não, essa não é a forma mais eficaz. Portanto, ou seja, realmente existe muito conhecimento técnico que é difícil as pessoas às vezes desligarem-se, como por exemplo em Portugal, não é? Para muitas pessoas com mais idade, não é? Para desinfetar tem que usar lexívia, não é? O que chama-se o colorado no Brasil, não é? Portanto tem que usar lexívia, não é? E lexívia é verdade que desinfeta, mas a verdade é que também vai danificar imensos materiais, é prejudicial à saúde de quem está a trabalhar com ela. Portanto, existem muitas coisas, ou seja, essa parte nós conhecemos bem. Juliana, uma outra parte, alguma história de algum cliente que te tenha marcado de alguma forma e que te tenha, sei lá, emocionado, que te mostre que o caminho esteja certo? Eu acho assim, a gente está em atividade há 2 anos e eu tenho um cliente desde o dia 1, que continuam nossos clientes. E eu faço questão de sempre fazer... Impressionante. Eu gosto muito de fazer um trabalho de pós-venda de perto. Okay. Então, realmente, a gente se aproxima de alguns, né? Os que permitem também, né? Claro. A correria do dia a dia, tudo. Através desse cliente específico, ela é portuguesa, tá? Diga-se de passagem. Ela é portuguesa e ela disse, Juliana, eu quero... A priori, ela contratou pra gente ajudar uma tia, que é uma senhorinha idosa, né? E aí ela disse, eu queria realmente que vocês tivessem um cuidado especial, porque ela mora sozinha, tinha câmeras na casa, tudo. E assim, ela ficou impressionada com a forma, com o cuidado. Eu fui fazer lá a visita técnica depois. Isso virou, na verdade, uma coisa meio que... Sabe, viu um desafio para mim. Eu quero que essa senhorinha, ela seja muito bem cuidada. Então, existe também... Eu falo muito isso na hora que eu estou contratando os funcionários. Quando o cliente abre a porta da casa dele, ele está abrindo ali a privacidade. Sim, então, assim, ele tem que sentir confiança e que ele está sendo bem cuidado. Né? Então, muitos são carentes, gostam, né, requer um pouco mais de uma atenção, de um cuidado especial. Então, eu gosto muito de identificar onde é que eu posso atuar para preencher aquele vazio, não só na limpeza. Eu gosto de um pouco além. E através dessa senhorinha... Passou a família inteira, né? E depois dela, aí veio um sobrinho, veio um neto, veio... E aí a família toda é nosso cliente desde o início. Eu acho que o trabalho não só... Claro, a gente usa com muito profissionalismo, mas que eu pude identificar a maior necessidade através de um pós-venda, né? De uma ligação e tá tudo bem. É de uma vistoria que a gente... fez depois. Então, assim, todo esse cuidado, porque apesar disso estar no manual da House Shine, a supervisão, sempre, com a correria a gente não vai fazendo isso. E esse detalhe, ele faz muito a diferença, porque ele, na verdade, é quando a gente consegue corrigir um erro, é muito melhor que a gente corrija do que o próprio cliente. Quando a gente se antecipa, né, a corrigir um erro,
eu estou passando ali uma maior confiança para aquele cliente que abriu a porta da casa dele. Hoje temos a chave dessa família inteira, né? Da casa, eles nem... Olha, a chave está com você. Então, é isso. Eu acho que é uma confiança, um cuidado. E no momento que o boca a boca, né, passa a funcionar, a gente não só depende dos leads, né, da Master, porque a gente também vai atrás dos nossos clientes, mas quando é indicado por outro cliente que a gente consegue uma família inteira... eu acho que eu digo, eu estou no caminho certo, é exatamente isso. Muito bom, muito bom. Juliana, quais são os teus planos de crescimento para a tua Alschain? Então, a gente tem que crescer em escalabilidade. Okay. Né? Eu cheguei num momento meio que de transição. Como é que eu faço de transição? Como é que eu posso falar? No treinamento eu fui, né, treinada, orientada para a gente ver aquelas limpezas de 1h45, que seriam até 4 por dia. Existe um modelo novo que a gente está colocando em prática. É um desafio, tá? Muito mais fácil vender isso para quem está chegando agora, né, um novo cliente, do que os antigos. Então, o novo franqueado. Eu entendo que se a gente conseguir virar a chave dessa carteira, claro que vai demorar um tempo, não é de uma hora para outra. Realmente eu vou aumentar a minha lucratividade absurdamente. Quando a gente faz a resistência, não, eu não vou conseguir, porque eu já vendi assim, como é que eu vou mudar? Mas eu acho que a gente também tem que esperar um momento. Eu tenho clientes que 3 vezes por semana eu faço escritório e casa, né? Esse cliente eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, mas o que é que eu estou esperando? A virada do ano, quando existe o aumento do mínimo nacional, e aí eu vou oferecer um modelo novo e eu vou dar para esse cliente a opção de não aumentar o valor dele, mas diminuir o tempo, que no final vai me dar uma lucratividade maior. Sim. E vou apresentar as duas opções. Mas para o cliente novo eu tenho realmente que ou eu ofereço essa opção, ou realmente meu crescimento vai ser muito devagar. Não adianta, porque às vezes a gente até se sabota, sabe, Cândido? Quando é apresentado, você mostra ali naquelas reuniões e que a gente vê, a gente fica, principalmente numa cidade grande, que é o Porto, tem uns desafios maiores de quem está em lugares menores. Eu vou dizer a você, a logística de tempo, estacionamento, trânsito, e a gente fica, eu não vou conseguir. Se a gente já começa a se sabotar, botar negativamente, realmente a gente vai demorar mais a crescer. Então, quando a gente se abre para um modelo novo, não, eu vou conseguir fazer em 1h30, eu só tenho que esperar o melhor momento para oferecer quem já é de casa, porque também a pessoa já está habituada ali, vai se sentir, eu vou diminuir meu tempo e eu vou aumentar? Não, você vai pagar a mesma coisa, mas eu vou mostrar que eu vou conseguir. É tudo um jogo de cintura, não é fácil, tá? Mas se a gente não tentar, nunca vai fica fazer. Mais difícil. A inovação, o progresso nos negócios, é curioso, porque isso que estavas a dizer, ou seja, por exemplo, tu já passaste por um processo de inovação, de progresso, quando tu trocaste de país, não é, em relação à limpeza que se faz no Brasil e a limpeza que se faz em Portugal. Na verdade, isso é um processo de inovação, porque a limpeza que se faz no Brasil, Juliana, ainda em grande parte, era a limpeza que fazia em Portugal há umas dezenas de anos atrás. Não sei se tinhas conhecimento. Não tinha. Mas na verdade é. Então, ou seja, o processo de inovação nos negócios é crucial, não é? Porque eu costumo dizer que quando a gente está aqui a fazer o nosso negócio, há de haver um miúdo numa garagem a desenhar, a fazer alguma coisa que um dia substitui o nosso negócio. É claro que isto é um pouco utópico, mas é o formato, pode não ser um miúdo, mas alguém o fará. Então, ou seja, quando nós começamos alguma coisa do zero e começamos naquele formato, aquilo é normal para nós. Quando nós estamos habituados a fazer uma determinada função, negócio, algo em que nós já estamos habituados a fazer daquela forma, o que acontece é que nós criamos um hábito, e quando vem uma coisa diferente é muito difícil a gente trocar o hábito, mesmo que a gente olhe para lá e diga, é melhor, certo, mas eu estou habituado a fazer assim. Então é muito difícil. E para nós nos negócios, como gestores, como empresários, é crucial nós podermos nos antecipar, lá está, à concorrência. Então a gente perceber que se desta forma eu consigo ter mais resultados, consigo ser mais eficaz,
por muito difícil que seja eu mudar e mudar a minha equipa e mudar até os meus clientes, se eu não o fizer, alguém o fará. Portanto, e se alguém o fizer antes de eu o fazer, eu corro o risco de perder o meu lugar no mercado. Portanto, então, ou seja, a inovação tem a ver com isto, não é? Tem a ver com nós conseguirmos servir melhor a todos, com nós conseguirmos dar o melhor serviço a todos. E dentro daquilo que é o negócio serve vários interesses. Serve essencialmente o interesse do cliente, mas serve também o interesse do empresário. Não é? Porque o empresário é remunerado pelo próprio negócio. Então, ou seja, se nós conseguimos servir melhor os clientes e conseguimos servir melhor o empresário, espetacular. E então a inovação, e esta inovação que a Alshine fez e que estás-te a referir, é realmente um passo gigantesco. Mas o que é interessante é que quando tu disseste da limpeza anterior de 1h45, já tinha sido uma grande inovação. Veio de 2 horas, né? Exatamente. Isso então já é a segunda. É a segunda inovação, sim. Ou seja, quando nós fizemos este passo, ou seja, aquilo que nós estamos a viver agora de mudança, de transformação positiva, nós já o tínhamos feito noutra altura, só que já foi há bastantes anos atrás. Então, ou seja, aquilo que na altura tinha sido uma inovação e dificuldade para muitos dos nossos empresários, não é? Agora já é algo normal para todos. Portanto, e nós estamos neste momento a passar esse processo e realmente o que estamos a fazer aqui é muito arrojado, mais ninguém o está a fazer, mas lá está, quando se é líder de mercado tem que se ter esse papel de se ir à frente, não é? E então ir à frente tem essas partes. Juliana, estamos aqui a aproximar do fim e eu gostava de te perguntar que conselhos, que dicas é que tu darias a quem neste momento não é empresário, mas gostaria de ser empresário? Ser empresário, primeiro você tem que ser motivado, né, a fazer a diferença, a querer crescer. A ambição é muito importante nesse fator. Mas o mais importante disso é escolher uma forma segura, porque nem todo mundo tem o perfil, né? Às vezes o querer, infelizmente, não é poder, né? Porque as pessoas se limitam ou por se sabotarem, por não acreditarem em si. Eu buscaria uma forma mais segura, se nunca empresariou, né? Nunca teve envolvido nesse cargo de liderança, porque é sonho para muita gente. Eu quero ter meu próprio negócio e tudo. Como eu falei e repeti, acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu tô falando, o sucesso ele deixa rastro. E se a gente seguir essa trilha, a chance da gente obter sucesso é muito maior. Claro que as pessoas ficam, eu quero começar numa coisa que não existe no mercado, eu quero ser inovador a esse ponto. Tem que ter muito dinheiro, tem que ter toda uma estrutura, tem que ser muito bem assessorado pelas melhores pessoas, tem que se pagar o preço. Agora, se a pessoa quiser começar com toda uma assessoria, sem precisar gastar tudo que tem na vida e com exemplo de resultado, né, de crescimento e de sucesso, eu acho que a franchise ainda é o melhor caminho. Excelente. Juliana, eu gostava só ainda de fazer uma última pergunta, que é, no Brasil tem sido algumas notícias sobre a questão da comunidade brasileira em Portugal. Então eu queria só a sua perspectiva, não é? Que eu sei que já cá está há alguns anos. Se acha neste momento, ou seja, se a mudança de país do Brasil para Portugal se faz sentido, porque faz sentido, se alguma da comunicação que tem saído no Brasil acerca da comunidade brasileira em Portugal se é falsa, se é verdade. Já vou só ouvir a sua opinião para terminar o nosso episódio. Cândido, eu posso falar pela minha experiência. Eu fui morar numa cidade, né, onde eu não conhecia ninguém, porque apesar da minha unidade ser aqui no Porto, eu moro na cidade da Póvoa. O meu filho, ele é o único brasileiro no time de futebol e fomos acolhidos de uma forma grandiosa. Minha filha tinha alguns brasileiros na sala. O que eu posso falar é que eu fui realmente abraçada pelos portugueses, tá? Nunca passamos por nenhum tipo de situação de constrangimento. Isso facilitou muito a nossa estadia aqui, porque quando se tem criança, é importante o bem-estar deles. Então, eu levei muito em consideração. Então, eu ficava muito atenta para ver como é que seria a adaptação na escola, na comunidade, e a vida paralela à escola, né? Em atividade de esporte, que é além da escola. E no trabalho, eu não tive
nenhum problema em relação a isso. E o que me fez vir para Portugal realmente foi a segurança, foi a qualidade de vida. Eu queria que os meus filhos eles tivessem o direito de ir e vir, sem estar com medo de assalto, sem estar com telemóvel, ter que estar a esconder. Então isso me angustiava um pouco, porque eu queria criar os meus filhos pro mundo. E no Brasil eu não tinha uma vida ruim, pelo contrário, eu tenho uma vida... Amo o meu país, tá? Não tô aqui jogando pedra, claro, mas existem problemas em todos os países, como sim, Portugal também tem os problemas, mas eu tô falando da minha experiência. A minha experiência, ela foi muito positiva, tá? Então, assim, eu queria criar os meus filhos com um senso de responsabilidade maior, porque no Brasil, ou eu criava meus filhos numa redoma de vidro, para que eles tivessem segurança, então tudo que eles faziam era no condomínio que a gente morava. Tinha tudo lá. Então, eu não permitia que eles saíssem sem... Entendo. Nunca pegaram um transporte público porque eu tinha medo de assalto. Eu digo, como é que eu vou criar esses meninos pra vida? Se eu não deixo, né? Então, aqui, a minha filha, às vezes, vai de bicicleta pra escola, o meu filho pode ir a pé. Então, isso realmente gera uma visão diferenciada de mundo, de crescimento pra vida deles também. Então, fiz mais por eles. Sim, espetáculo. Juliana, muito obrigado. Foi um prazer termos estado à conversa. Eu que agradeço e obrigada pelo convite também. Muito obrigado. Então, se gostou do nosso episódio, por favor, dê-nos 5 estrelas na Apple ou no Spotify. Já sabe, terça-feira sim, terça-feira não, temos um novo convidado sobre dicas e estratégias práticas do empreendedorismo. E caso tenha alguém que é empresário, é gestor ou tem interesse também em ser empresário, por favor, partilhe este episódio. Muito obrigado e até à próxima.